O que acontece na terapia tântrica? A gente entra flexibilizando as couraças, ajudando essa energia que está fraca, porque ela está estagnada, ela não flui. Então, como ela está fraca, ela precisa ser trabalhada, excitada, para ela romper as couraças e voltar a fazer o fluxo. Ela sabe o caminho que ela precisa percorrer, só que ela não tem essa força, a não ser quando ajudada, vamos dizer assim, por um agente externo, com a ferramenta adequada. E uma delas, e a mais poderosa que eu conheço, é a terapia tântrica. Então vou fazer uma breve explicação aqui, é muito interessante para você dar continuidade nesse vídeo e ir até o final, porque com certeza você vai ter vários insights sobre o que eu vou falar aqui. Primeiro a gente precisa entender que a libido ela está presente em tudo. É essa energia que move o ser humano, ela não é só sexual, então ela move o ser humano para tudo. E quando ela se bloqueia, ela interrompe, ela causa diversos desvios comportamentais que fazem com que o ser humano não consiga caminhar, ele fique travado em relação ao trabalho, ao relacionamento, a dinheiro, a família. E a gente vai entender como que ela se bloqueou, tá? Vamos lá? Primeiro, as experiências de vida que nós presenciamos, ouvimos, sofremos, causam o que a gente chama de couraça muscular no nosso corpo, uma couraça energética, tá? Por exemplo, eu tive uma experiência na minha primeira infância, numa fase de imaturidade ainda, eu não conseguia assimilar bem aquele evento quando aconteceu, aquilo me causou muita angústia, muita raiva, logo, a significância que eu dei para aquilo que eu vi, ela se converte numa carga de afeto, que é a raiva, e vem para o meu corpo, na área do estômago. É o que eu não digeri, aquilo que eu não engoli, tá? Uma outra pessoa ela pode ter presenciado o mesmo fato, muito similar, mesma faixa de idade, mas a significância foi diferente, foi medo. Eu preciso me afastar para não ver isso de novo, para não sofrer isso de novo. Logo eu vou correr. Então é medo. Quadril. Esses dois chakras aqui do quadril, tá? Beleza? O que acontece? Quando nós sofremos esse evento, né, essa representação que a gente chama, no dia seguinte a gente relembra, uma semana, um mês, um ano, a gente continua relembrando aquilo. Quando a gente faz isso, a gente está buscando o quê? Ressignificar, né? Buscar um significado mais leve para aquilo que eu ainda não absorvi. Tá? Toda vez que a gente relembra, a gente busca ressignificar e o corpo ressente. O corpo ele não está separando o que aconteceu ali ao vivo, a representação da minha lembrança. Tanto é que se você tem um evento triste, e você se lembra desse evento triste 2 dias depois, uma semana, você tem um choro, você tem uma liberação do chakra cardíaco, e aquilo parece que desamarrou algo e ficou mais leve. O corpo ele não está separando do momento que aconteceu com 3 dias depois que você está lembrando, ele está ressentindo. Tá? E assim funciona com 7 chakras, ó, nós temos os 7 aqui. Voltando aqui para a área do medo, que é a área do quadril, ó, chakra básico e sexual. Então essa área que é a área do medo, da rejeição e dos abusos, de qualquer ordem, tá? Sexual, psicológico, moral, físico. Então, quando a gente dá essa significância da rejeição, vem para cá. Quando a gente dá a significância do medo, vem para cá. Quando a gente dá a significância da angústia, do abuso, ele vem para cá. Quando a raiva vem para o estômago, quando é tristeza, o rancor ele vem para o cardíaco e a repressão para a garganta. Então, essa carga afetiva ela vai se distribuindo ao longo da vida. Ela não aconteceu só na idade adulta, ela vem desde gestação, parto, infância, ela vem vindo. Muda-se os afetos. Uma hora lá atrás é a raiva porque o melhor amigo não conversa mais comigo, é o medo que o professor vai chamar para resolver a questão no quadro, é o medo de apresentar o boletim, é o medo quando o pai chega em casa. Depois muda a fase, é o medo de pegar o ônibus tarde da noite, do chefe que é abusivo, o relacionamento que é abusivo, é o medo de ser traído, é a raiva dessa galera toda, misturado com a repressão que são sapos que engolimos, né, os cala-bocas que recebemos. E essas couraças que são construídas desde da infância, elas são os mecanismos de defesa para essas entradas de afeto. Então o corpo diz assim, chega, eu não quero mais essas cargas de afeto, eu não suporto mais. Então eu vou construir a couraça muscular para repelir esses afetos. Isso vai acontecendo. As couraças, elas estão atravessadas nessa altura aqui dos chakras, ó. Tá? Nesse nível. E a libido, ela precisa circular aqui, ó. Tá? Ela precisa fazer esse movimento aqui, ó. Todos os chakras, tá? Subindo e descendo. Só que quando ela chega numa couraça, ela não sobe. E a que está em cima não desce. Isso que a gente chama de energia estagnada para o Tantra. É aí que entra a terapia tântrica. Toda essa história de vida, se você tem 20, 30, 40, 50 anos, você tem 50 anos de couraça. Você tem 40, você tem 40 anos de couraça. Essas couraças interrompendo o fluxo de energia, ela vai causar um dano físico com o passar do tempo. Pessoas que sofrem de males físicos na área do quadril, disfunções, osteoporose,
gastrointestinais, cardíaco, e aí é a parte da frente e a parte das costas também, tá? Aqui a gente está olhando a frente. Só que do lado de trás nós temos o quê? Nós temos trapézio, nós temos lombar, nós temos a cervical, a fibromialgia, a repressão, as doenças laríngeas, seja laringite, faringite ou outra questão que envolve a boca. E aí, quando envolve a boca, a gente tem toda uma ligação com essa parte de baixo aqui também. Porque é pela boca que entra o alimento que vem para o estômago. Então, assim, eu estou em excesso do alimento, eu consigo abrir mão de certos sabores, como açúcar, café, entre outros. Então, ele também tem uma questão comportamental, não é só uma questão física, tá? Dos olhos em relação à visão, a dificuldade de enxergar tanto o que é físico quanto o que é oculto ao físico, que é o nosso terceiro olho aqui. Nossa percepção, intuição. O laríngeo é a nossa vocalização, é como eu me comunico. Qual é a facilidade de falar em público, de falar não, de falar de si mesmo, de falar das emoções, de falar para a câmera, né? O quanto eu estou confortável com a minha voz, o quanto a informação que eu passo é compreensível para o público, para uma pessoa ou para várias. Então, isso tudo é um chakra laríngeo em completo equilíbrio. A pessoa entende que tem uma energia bloqueada, ela fez essa interpretação por conta da insatisfação que ele ou ela, né, tem na vida íntima, tem na vida sexual. E quando a gente se depara com a sessão de terapia tântrica, onde é feita essa leitura, através da leitura corporal e tudo que acontece, a gente percebe que não existe um bloqueio, mas existe um desequilíbrio que gera insatisfação na vida relacional. Tá? Vamos entrar nesse aspecto aí. Por que existe essa insatisfação? Primeiro, nós, principalmente os ocidentais aqui, não temos uma orientação de como é se relacionar intimamente, fisicamente. Principalmente os homens aprendem vendo o pornô. O pornô ele é padrão, com uma pegação rápida, um sexo oral, um sexo truculento e um orgasmo no final, né, masculino e talvez ali um feminino, ou pelo menos a representação, né, a cena desses orgasmos. Mas é tudo muito rápido. O sexo ele deve ser lento, sutil e sempre evolutivo, como se fosse ele não é para ser reto para cima, ele é para ser assim, ó, lento, mas com direcional para cima. É por isso que os tântricos aí, né, o sexo tântrico é famoso, né, por durar horas ou dias. Né? Como fazer sexo por 2 dias? Tem intervalo? Não tem? Como que isso funciona? Porque um sexo tântrico é diferente do ocidental. O ocidental tá aqui, ó. O homem, ele tem ereção, então ele sobe. A mulher, ela tem o ritmo dela, então ela sobe pouco aqui, porque não deu tempo para ela subir. Então e aqui ele começa os movimentos de masturbação. Quando ele tem ejaculação, o que ele faz? Ele cai e ele tem o que a gente chama de morte fragmentada, que ele perdeu energia. Toda vez que se relaciona, a mulher fica só nesse espaço aqui. Então ela tem uma capa, que ela tem uma resistência para ela sair. No sexo tântrico, os dois sobem lentamente, ó. Porque o sexo tântrico ele é baseado em respiração, toque e movimento corporal. Nada de genital com genital. Faz parte, claro, faz parte. Mas esse não é o foco. O foco é trabalhar a energia corporal para que as duas energias elas subam, as duas pessoas subam de forma igual. E nesse estado aqui em cima, ambos experimentam estados orgásticos, orgasmo energético, orgasmo de corpo inteiro. Terminou a relação, vai descer aqui, ó. Daqui a pouco volta. Intervalo, volta. Por isso que dura 2 dias. Então, assim, esse é o bacana, você trabalhar essa energia corporal. Quando o sexo ele é feito dessa forma, e o par ele tem a orientação de como fazer, aprendeu a fazer, o par nem precisa da terapia tântrica, porque tudo isso que eu falei aqui sobre couraças, equilíbrio, isso vai acontecendo durante o sexo tântrico. No sexo convencional ocidental, feito dessa forma, de forma abrupta, rápida, com muita intensidade física e nenhuma intensidade energética, potencializa os bloqueios, potencializa as couraças, não contribui em nada. Tá? Então, são as queixas que são trazidas. Eu tenho bloqueio, ou eu não tenho bloqueio, mas eu tenho insatisfação. Então, independente do que a pessoa fala, isso vai ser mostrado na sessão. E é importante também entender que quanto de energia esse corpo tem. Né? Porque está vindo energia, a energia está na natureza, no sol, na água, na atividade física, nos bons relacionamentos, pensamentos, boas palavras, no alimento in natura, aquele que você tira do solo e come, que ali tem energia. A energia ela demora 21 dias para atingir o sistema, que são 7 sistemas. Então ela vai atingir o adiposo, o muscular, o sanguíneo, o ósseo, o digestivo, o nervoso e o reprodutivo. É 3 dias cada sistema. Então é 21. Porque entrega energia para o primeiro e depois vai para o segundo, termina o segundo e vai para o terceiro. Qual que é o último sistema? Reprodutivo. Por isso, as queixas sexuais. Qual que é o penúltimo sistema? Sistema nervoso. Por isso, as queixas do sistema nervoso. Por isso, medicamentos
ou ansiedade, ou depressão, ou estresse, ou insônia, que envolve o sistema nervoso. Mas são os dois últimos sistemas que menos recebem energia. E só depois do meu metabolismo abastecer os 7 sistemas, eu vou conseguir ter o que a gente chama de OJAS, que é a minha conta poupança. Conta corrente é a minha energia que eu estou usando agora para gravar esse vídeo, lembrar das informações e passar. Então eu estou usando prana. A conta poupança é a que eu vou pegar quando eu entrar em exaustão e precisar de resposta imunológica para qualquer coisa. Para gravar 24 horas, eu vou entrar em exaustão, vou precisar da minha conta poupança. Para recuperar de um ferimento, preciso da conta poupança. A minha conta corrente não dá conta. Então, por isso que muitas vezes a pessoa chega num estado que não tem recuperação contra fraturas, feridas, porque falta a conta reserva, a conta poupança. Tá? Então, é muito importante também. Mas na sessão eu oriento, sobretudo, com mais detalhes também, é só para entender esses 3 aspectos aí: bloqueio, desequilíbrio na relação sexual e falta de energia. Tá? E mais. Então, na sessão de terapia tântrica, a gente trabalha as couraças, expande a energia, faz ela circular. Isso pode gerar prazer? Pode, com certeza pode gerar prazer, porque tem toda a orientação técnica de como fazer os toques em cada parte do corpo. Qual tipo de toque, qual parte explorar mais, aonde dar mais atenção. Dentro da terapia tântrica tem a massagem corporal, tem o diálogo, tem a massagem corporal e tem a massagem íntima. Dentro de tudo que aconteceu no diálogo, na massagem corporal, o profissional entende que tá ok para fazer a parte íntima. E aí a pessoa que está recebendo, ela tem que permitir ou não permitir que seja realizado. Isso tudo é visto ali no momento. Entende? Então ela pode sim acontecer e ela acontece na maioria das vezes. Isso é bem comum. Embora algumas vezes o profissional, no caso falando de mim mesmo, entendo que não é o momento de fazer, e muitas vezes eu entendo que é o momento, mas a pessoa ali naquele momento, ela prefere deixar para uma outra oportunidade, para uma outra sessão, e tá tudo certo. Não tem o certo e errado, tudo é da forma que é, dentro de um espaço de conforto, para que a pessoa esteja realizando até onde o corpo permite, até onde a consciência permite chegar. E tá tudo bem, tá? Gente, é isso. Explicação breve, que já deu quase 20 minutos. Eu recomendo, não falei no começo, mas recomendo dar uma olhadinha no destaques lá. Tem feedbacks, sessões e feedback cursos, que são os cursos de massagem tântrica, né? Individual e para casal. Então, ali nos relatos, feedbacks, vai ter bastante informação, bastante, vamos dizer assim, relatos para você entender o momento de cada pessoa. Tem pessoas que escreveram o feedback após a primeira sessão, logo em seguida, ou no dia seguinte, ou após a 5ª sessão. Cada um é cada um, cada sessão é diferente totalmente de outra sessão, cada corpo responde de uma forma, e é muito bacana por isso, né? Que é tudo muito... tem um leque de possibilidades para atingir, e a gente só vai percebendo isso conforme vai acontecendo, tá? Gente, gratidão, não esqueça de deixar o like, né? Isso é importante para o canal. Eu estou aqui dedicando meu tempo em passando informação relevante para vocês, eu considero também que vale pelo menos um like aí de volta. E ativa o sininho, né? Quando chegar vídeo você é notificado, notificada, então é bacana você ativar o sininho também. E compartilhe com aquela amiga, com aquele casal, né? Com aquele amigo ali que você entende que o vídeo vai ser bacana, né? Tá joia? Gratidão e até o próximo vídeo.